Olá, boa tarde, já estamos ao vivo. Bom, gostaria de agradecer a todos que já estão por aqui, já estou vendo várias mensagens de carinho, pessoal do GEPA marcando presença. Muito obrigada, pessoal. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença das meninas, por terem aceitado o convite. E gostaria de deixar que vocês se apresentassem um pouquinho, para quem ainda não conhece vocês, poderem ter acesso. Bianca, conta um pouquinho sobre você para o pessoal. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui nessa tarde, né, da gente falar um pouquinho sobre psicanálise. Meu nome é Bianca Nascimento, sou psicoterapeuta, também integrante do GEPA, e estou muito feliz, sim, de estar aqui com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho. Eu atuo como psicoterapeuta aqui no Rio de Janeiro, em atendimento presencial e atendimento online também. Muito obrigada pela tua presença, Bianca. É importante para nós. Débora, fale-nos um pouquinho sobre você. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer, né, o convite, esse carinho do GEPA. Eu sou a Débora Maciel, sou psicoterapeuta. Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Trabalho também aí, estou com o GEPA já há alguns anos, então tenho um grupo de estudos em psicanálise e ludoterapia. Também tenho um grupo de mães, onde eu desenvolvo um trabalho. A gente fala sobre a maternidade e também faço os atendimentos aí presencial e online. Muito obrigada pela sua presença, Débora. Cada uma que é muito importante para nós nessa tarde. Ana Paula, fale-nos um pouquinho sobre você. Boa tarde, eu sou Ana Paula, sou psicoterapeuta aqui em São José do Rio Preto. Faço atendimento de infantil, adolescente e adulto, e espero hoje conseguir contribuir um pouquinho, aprender um pouquinho com vocês, e é isso. Nós que agradecemos a sua presença, tem muito a contribuir. A Ana está estreando aqui nas lives, né? Muito bem-vinda, muito obrigada pela tua presença. Winnie, conte-nos um pouquinho sobre você. Oi, gente, boa tarde. Agradecer aqui por esse momento, por esse encontro. Recomeçando, né, as lives aí do GEPA, estou muito feliz. Né? Então, eu falo daqui de Recife, trabalho como psicoterapeuta, com atendimento exclusivamente online de jovens, né, e adultos. Também sou professora, né, e faço um trabalho com debates em relação à psicanálise e educação. Em breve eu vou divulgar aí um grupo de estudos, um pocket grupo de estudos com pequenos encontros para trazer essas contribuições da psicanálise. Então, é isso. Sempre importante. Como eu mencionei sobre a Ana, a Winnie, a Bianca e a Débora já estavam por aqui no canal já há algum tempo, né? Então é um prazer ter vocês aqui conosco. Muito obrigada, Winnie, pela tua presença. Esther, conte-nos um pouquinho sobre você. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Esther, eu moro em Goiânia, sou psicoterapeuta, faço parte do grupo GEPA, tem alguns meses, né? Também estou no de ludoterapia. E obrigada pela oportunidade, Jéssica, e é muito bom estar aqui para ter essa troca com vocês e falar de psicanálise e da prática clínica, né, que é tão importante. Nós que agradecemos a sua presença, as suas contribuições. Esther é muito bem-vinda. Também está iniciando aqui as lives. Com certeza será a primeira de muitas para todas. Enquanto nós íamos nos apresentando, o pessoal já foi chegando por aqui. Sejam bem-vindos. Bom, eu quero começar a construir o pensamento desta live em específico, que acho que ela é muito importante para todos nós da psicanálise, falar sobre a dupla analítica, sobre essa construção, esse vínculo importante, tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional.
Coincide com a retomada das lives aqui, também com um momento em que tivemos um aumento, né, das lives, uma frequência maior no ano passado, de 2020, por conta da pandemia, algo que era novo, que estava ali presente, né? Isso fez com que a gente tivesse mais tempo, as pessoas estavam mais em casa, e agora coincide com o nosso retorno, pelo menos aqui no estado de São Paulo, deu uma agravada, mais restrições, que é importante nesse momento, mas que, querendo ou não, isso também está interligado com a proposta de hoje, com o que vamos falar. O quanto é importante uma dupla analítica diante desse cenário, diante desse momento de pandemia, de medos, de incertezas, né, de instabilidade ainda mais emocional por conta de tudo, perdas dolorosas, né? Quando você encontra ali uma parceria, isso faz com que esse momento se torne menos doloroso não, mais possível de ser encarado, né? Doloroso será, perder alguém é sempre doloroso, né? Então, eu acho que é importante quando a gente cita, eu vou trazer a ideia do Bion, que é o que a gente tem cultuado no grupo, sobre o analista real que é humano, que sente, que sofre, que tem dificuldades, que também vive a sua experiência no setting terapêutico, que também está ali, né, vivendo essa parceria enquanto paciente, analista, e esse respeito, essa cumplicidade que é vivida. Vou deixar a partir de agora que vocês possam ir construindo, e a gente vai construindo esse pensamento sobre a dupla analítica, o setting terapêutico, essa parceria que é gerada num ambiente analítico, mas que de alguma forma é estendida também para outros vínculos. Porque a partir do momento que você vive essa relação, você pode simbolizá-la internamente durante o processo, ou seja, eu consigo manter uma frequência ali com aquela pessoa que me respeita, que me ouve, que me acolhe, e desta forma eu consigo, então, levar para minha casa, para minha família, para os meus amigos, para o meu trabalho, a partir desse modelo. Deixo aberto aqui agora, para quem puder contribuir, vai ser muito bem-vindo. Oi, Jéssica. Eu fiquei pensando, esse retorno das restrições, né, que você falou aí, você tocou nesse assunto. Então, assim, e lembrando da primeira quarentena, né, quando falaram que, né, tinha que ser feita a quarentena e tal, os pacientes que a gente já tratava, né, e que tinham aquele preconceito em relação ao atendimento online, como foi bem marcante, né, instalar para eles, né, esse atendimento online, e eles verem, né, e provarem, né, definitivamente que é possível, que a gente pode fazer um atendimento presencial, mas que o online ele também funciona, né? E se já havia um contato, uma dupla analítica ali, né, uma frequência, né, como você fala. Então, assim, o atendimento online ele só veio confirmar que sim, é possível. Né? Muito importante, Bianca, até porque quando a gente fala de vínculo, ele não fica restrito ao físico. Criamos vínculos virtuais, sim, possíveis de transformação, né? Até mesmo se a gente parar para pensar o quanto isso é importante, alguns pacientes adolescentes que têm aparecido agora para o consultório, se permitindo, têm trazido também esses novos amigos virtuais que se deparam com essa nova realidade. E isso é algo que nós, da psicanálise, estamos vivendo no setting terapêutico. Pessoas como aqui nesse momento, eu tenho o prazer da Ana estar aqui pertinho de mim, mas as demais meninas eu não conheço pessoalmente, mas a gente já tem um vínculo, existe uma relação ali que é estabelecida, que é de nutrição, de reciprocidade, e mesmo que não seja no presencial, mas que a gente não tenha um contato, né? Então, é possível que isso aconteça, é possível um atendimento online, via videochamada ali com a pessoa, para que você consiga estabelecer, né, a realidade da parceria analítica.
que é tão importante. Jéssica, e também que tem a possibilidade, né, de novos pacientes, igual a Bianca falou, de pacientes que já estavam em análise, veio a pandemia, mas também a possibilidade de novas pessoas, né, iniciar seu processo de análise e então fazer um par, né, com o analista, mesmo que seja online. Perfeito, muito bem colocado. A possibilidade de se construir um vínculo, mesmo distante fisicamente, emocionalmente, a gente pode estar presente. A parceria do analista, eu gosto de usar aquele exemplo da floresta, né? Então, para que eu me coloque na posição de analista, eu preciso ter vivido essa experiência com alguém, eu preciso ter sido acolhido. Por mais que eu esteja me sentindo perdido, eu estive perdido num lugar desconhecido com alguém. Isso foi me dando sensibilidade de escuta, sensibilidade para pensar em possibilidades de sair daquela situação. Esse é um analista real, ele não tem respostas para tudo. Nós não vamos descobrir ou desvendar todos os porquês. Né? Sai desse modelo investigativo, onde era um pouco de Sherlock Holmes, né? Vou descobrir, investigar. Essa não é a proposta, principalmente do GEPA que a gente tem nutrido. Eu não tenho que cavucar algo no paciente para encontrar algo, ou tenho que falar o tempo todo, só para me colocar como um bom analista, ou como pacientes que super melhoram. Né? A proposta é que eu possa abrir mão do meu desejo, da minha memória, da minha compreensão, algo que o Bion nos orienta. E dessa forma eu consigo, então, estar próximo da realidade, me acolhendo enquanto ser humano, enquanto as minhas limitações. Isso faz sentido para vocês? Muito, Jéssica, e você falando dessa questão da investigação, né? Porque dupla analítica não é uma coisa que a gente vai aprender nos livros, né? Não tem não tem ali, né? É a vivência, a experiência. Então, é interessante que o GEPA me resgatou muito nesse sentido, porque eu ainda estava muito presa a essa ideia da teoria de tentar encontrar no paciente o que a gente lê, e não é isso. Né? Eu sempre costumo dizer, gente, psicanálise não é chegar lá e a gente ficar perguntando, tá, mas me conta do teu passado, isso não existe, né? É uma outra intervenção. Então, realmente, essa parceria vai sendo construída e essa ideia de livros, acho que a gente tem que deixar também, vivenciar essas experiências. Eu acho que na faculdade a gente se frustra muito, porque parece que a gente recebe uma série de regras, não pode isso, não pode aquilo, e aí cadê esse analista real, né? Vai se deixando essa sensibilidade, essa intuição, vai reduzindo. Perfeito, Vini. Muito obrigada pela contribuição. É bem importante isso, porque tem muito essa questão, né? Assim, eu li aquele caso, então agora eu espero encontrar exatamente aquele caso na clínica, e o teu paciente não vai trazer aquilo que está no livro. A história dele nunca aconteceu antes, é uma história única. Quanto mais você conseguir olhar para o paciente como ele sendo individual, aquela dor nunca foi vivida. Acho que a gente entra no ponto também da quantificação. Eu não posso usar um caso que eu li, ou um paciente que eu tive anteriormente, ou a minha experiência como um termômetro, como algo que meça a dor do outro, sempre respeitando aquilo que o outro traz no tempo dele. Né? Isso é muito importante para a dupla. A cumplicidade. Acho que agora a gente consegue falar um pouquinho sobre amor, né? A importância de amar o paciente nesse processo. Jéssica, é interessante, né, que você falou do tempo, de esperar o tempo do paciente. E, assim, isso para mim é uma coisa que eu me identifico muito, porque eu acho que é uma das coisas, além do vínculo, uma das coisas mais importantes. Ele pode até trazer o passado dele, mas é porque ele está no tempo de trazer, não porque eu estou investigando e cavucando ali, né? Então, ele vai trazer sim, e está tudo bem. E é claro que o paciente que está ali, ele também tem um passado, mas que ele possa trazer e que possa haver esse respeito no sentido também desse ambiente não ser um ambiente crítico, nem julgativo, né? Porque ele precisa se sentir acolhido
e se sentir bem, né, para poder trazer. Então, precisa haver uma segurança. E quando vocês estavam falando do vínculo, para mim, o vínculo remete muito a essa questão né, da presença. Então, para mim, isso faz muito sentido. Então, não é porque nós estamos distantes, eu estou numa cidade, ou talvez em países diferentes do paciente, que o vínculo não vai ser possível. Se essa presença, se há essa presença, sim, isso é possível, o vínculo vai ser possível. E a partir daí é um desenrolar aonde o ambiente, mesmo sendo online, é um ambiente seguro, que a gente não está aqui falando só de paredes, de móveis, mas a segurança, né? E é tão interessante que com essa questão da pandemia, eu percebi pacientes se descobrindo mais à vontade no online. Então, a análise, o tratamento começou a ser mais, ter um desenvolvimento melhor no online do que talvez até mesmo no presencial. E ele também vai se encontrando nisso. Fala, poxa, aqui eu consigo falar, né? Então, esse ambiente seguro não está relacionado apenas a coisas, mas a essa relação, né? A esse vínculo. Perfeito, muito obrigada pela colocação, exatamente. São ambientes diferentes. O presencial tem coisas que só acontecem no presencial, o online tem detalhes que só é possível por conta do online. Mas até mesmo detalhes que são mostrados ali, a experiência que você vive, é sim muito possível. Acho importante que a gente possa construir, também pensando um pouquinho, então, o que seria essa relação, né, do analista? O que estaria presente? O que seria importante para quando eu vou buscar essa análise? Qual que seria a perspectiva do paciente? Porque isso também é uma dúvida muito grande, né? Então, assim, como encontrar um analista para eu fazer essa dupla? Como que se escolhe isso? Né? Às vezes vem já recebi muitas pessoas que achavam assim que a análise não fluía, que a coisa não vingava, né? Mas por conta que não tinha ali um vínculo, não foi possível ter uma conectividade entre essas pessoas, e ali não vai fluir mesmo. Às vezes eu costumo usar um exemplo que é como se você fosse encontrar um marido, uma esposa. Às vezes você vai namorar com vários para depois encontrar aquele que te faz sentido, às vezes é de cara. Depende da sorte, da experiência, daquele momento, se houve. Também é muito comum que às vezes você esteja ali vendo uma relação e de repente aquilo deixou de fazer sentido em algum momento, né? Porque a vibração foi para um outro lugar naquele momento, e aí também há a mudança analítica. Não significa que você iniciou um tratamento e alguma coisa não te faz mais sentido que você tenha que permanecer até o fim, né? A importância é que você busque pelo processo, independente da quantidade de vezes que você precisa reiniciar aquilo. É claro que assim, eu já passei por 300 profissionais e nenhum funcionou. Tá, 300 é muita coisa, né? Então, assim, ninguém nunca fez sentido. Aí talvez a gente possa falar, então, um pouquinho sobre analisabilidade também, né? Por que essa dupla pode ser formada? Porque tem uma estrutura. Que tipo de estrutura seria essa? Quem que gostaria de contribuir sobre isso? Jéssica, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o vínculo, né? Que é criado, quanto é importante esse vínculo saudável que a gente cria, né? Ainda mais agora que está todo mundo muito longe, né? As análises estão tendo que ser feitas online, né? Então, assim, o quão importante é a gente entrar na casa das pessoas, algo que é tão íntimo, né, de cada um, e como esse vínculo é importante por conta disso mesmo, né? É onde você abre realmente a sua intimidade mesmo no alto, assim, né? De conseguir confiar naquela pessoa, e quanto isso é importante o próprio analista, né? Ter essa vivência na própria análise para conseguir, né, criar esse ambiente saudável para o próprio paciente, né? Que aqui todas nós somos pacientes e também analistas, então assim, a gente está nos dois pontos, né?
Exatamente. E o quanto é difícil cada lugar, né? Tanto quando você está quanto paciente quanto analista. Os dois lugares são extremamente desconfortáveis, né? Essenciais, produtivo, nutritivo, mas também difícil. Não é fácil estar ali, né? Não é fácil sentar primeiro para alguém desconhecido e falar sobre algo de si. Não é fácil ouvir e deixar os seus problemas de lado para ouvir de fato a dor do outro. São situações complexas, mas que são possíveis. E da gente pensar, Jéssica, tanto como pacientes, né, analisandas e analistas também, que é um processo, né, é um caminhar. Eu costumo pensar a análise como uma caminhada, é um processo, né, e que a gente, com os nossos pacientes, a gente precisa ter paciência e respeitar o tempo, o processo do outro e as resistências, né, que são muitas. Com certeza. A Bianca ia comentar? Pode comentar, Bianca. Que você estava falando, eu fiquei lembrando aqui que às vezes não só o analista, né, com essa expectativa de que como que vai ser, né, o paciente, como que ele vem, o que ele vai dizer, né, e de querer rotular, né, encaixar na teoria, né, o que aqui para nós, o manejo que a gente pratica não é esse, é a psicanálise do acolhimento, é proporcionar a ele um ambiente de carinho, de amor, de respeito, para que ele se sinta à vontade para falar, como a Débora falou, no tempo dele. Não é um interrogatório, a gente não vai fazer perguntas que vão remeter à infância dele, não é nada disso. Então, assim, proporcionar um ambiente para que ele se sinta seguro para falar sobre as questões dele, né? E também tem a questão também do próprio paciente, né? Que cria expectativas, essa coisa que você falou, Jéssica, como que eu procuro, né, o profissional, como que eu vou escolher com quem que eu vou fazer a minha terapia, a minha análise, a minha psicoterapia, e, assim, é uma coisa bem delicada, né, e, assim, tem pacientes que criam expectativas, e essa expectativa pode atrapalhar o processo, né, a expectativa de diagnósticos, porque para nós, em psicanálise, não tem isso, de rotular o paciente, de dar um diagnóstico para o paciente. Então, assim, ele se colocar ali no ambiente, né, e que seja proporcionado ali um ambiente saudável para que ele se sinta seguro para falar sobre as questões dele. Não vamos rotular. Exatamente. Muito bem colocado, meninas. Alguém ia falar alguma coisa? Eu estava falar. aqui pensando, né, também nessa questão de nós analistas, né, de quanto a gente está aberto para aprender junto com aquele nosso paciente, né, e também das nossas dores, das nossas limitações. Às vezes, talvez tenha semana que a gente não está tão bem, então será que não seria mais interessante não atender, sabe? Assim, é realmente uma parceria, então acho que é uma troca de também ter essa realidade, né, de como estamos nos sentindo, porque somos seres humanos também, né? Tem até um livro que eu li recentemente que ele falou muito dessa questão, né, de receber a ajuda desse paciente, que muitas vezes ele contou a experiência que ele perdeu a mãe, né, e como os pacientes foram muito, né, com eles solidários, que foram lá, deixaram mensagens carinhosas, e como aquilo fortaleceu ele. Então, assim, é interessante essa dupla, porque ao mesmo tempo que a gente está ali, né, aberto para ajudar aquele outro, eles também nos ajudam, e muito, então eles também não têm nem noção de quanto a gente cresce junto com eles, né? Então, para o paciente mudar, o analista também tem que mudar, para os dois mudarem, né? Eu penso assim. Perfeito. Sempre quando a gente se depara com alguém, há uma transformação, né? Um crescimento mesmo. Aquele paciente que só deu conta de perguntar o valor e nunca mais te respondeu, você teve um crescimento com ele. O paciente que deu conta de marcar, mas não deu conta de comparecer. Deu conta de iniciar, mas não deu conta de entrar de fato no processo terapêutico.
Nós aprendemos o tempo todo, e quando a gente se coloca nesse lugar, acho que o professor Renato traz muito isso para o GEPA, e para mim faz muito sentido, né? Quando nós nos colocamos na posição de aluno, né, daquele que busca a luz, daquele que está aprendendo com o outro, daquele que não está acima do paciente por ter um certo conhecimento, até porque tudo aquilo que a gente lê sobre psicanálise não chega no nosso inconsciente, não penetra lá. Então nós vamos resistir, nós vamos atacar, nós vamos ter problemas. E em vários momentos da análise, cabe até trazer isso como via de interpretação. Na minha experiência, os momentos em que eu mais cresci foi quando eu me deparei com a humanidade do analista, foi quando trouxe, olha, na minha experiência isso também aconteceu, porque às vezes, quando a gente está do outro lado, só falando, e aí parece que não vem nada dali, parece que a gente é o errado, parece que só a nossa vida é difícil, só acontece comigo, eu não dou conta, porque a gente fica só mergulhado no nosso lugar. E quando você vê, peraí, mas você também, né? Você também vai para análise, você também teve essa dificuldade, você também sentiu isso, parece que vai dando um alívio, né? Nossa, então eu não estou sozinho. Então, isso vai te tornando possível, vai sendo como inspiração. O que não faz sentido para nós do GEPA é aquele analista distante, frio, sem emoções. Quando a gente fala de amar o paciente, é amar de verdade. Eu estar feliz em olhar na agenda e falar, nossa, agora é fulano, olha que bacana. Eu não estar com aquela apreensão de que, ai meu Deus, aquela pessoa, e agora o que eu vou fazer, sabe? Porque aí o vínculo não pode acontecer. Se cria-se, eu ouvi num grupo de estudos do professor Renato, que também fez muito sentido. Os meus melhores amigos são meus pacientes. E, de fato, é aquele que reconhece teu trabalho, é aquele que está contigo semanalmente, é alguém que você acolhe, é alguém que você vibra, é alguém que você se emociona. O quanto a gente tem nutrido essa relação com o paciente também trazido para o grupo. Olha quantas mensagens de carinho aqui dos integrantes que estão nos acompanhando, nos presenciando. Eu acho que essa partilha, esse companheirismo é o que mais precisa ser expandido. Quanto mais pessoas chegarem, melhor. Nós não estamos competindo. Você não compete com o teu paciente para quem tem mais tá mais saudável. Na verdade, estamos juntos, né? A gente se coloca de igual para igual. Ninguém compete com o outro colega, como nós estamos aqui em 6 mulheres. Não tem competição sobre isso, cada uma tem o seu lugar, cada paciente vai encontrar a vibração de uma de nós que vai se identificar. Tem pacientes que vão gostar de mim, mas que não vão gostar da Bianca. Tem pacientes que vão gostar da Bianca, ou que vai se identificar com a Ana, ou com a Winnie, ou com a Débora, ou com a Esther. A vibração de cada um é que vai atrair aquele paciente ideal para aquele analista, né? Se não for para ser, não fica, né? Se não tiver na mesma sintonia, é pouco tempo e a coisa vai se desfazendo naturalmente. Mas o analista real é esse, ele é humano. Ele sente, ele sofre, ele não sabe tudo, ele não tem resposta para tudo, ele só está junto. Isso se mantém. A parceria, a cumplicidade, faz sentido? Ô, Jéssica, é interessante que você começou a falar dessa identificação e era basicamente isso que eu ia até trazer, porque eu preciso olhar aquela pessoa, então como que vai se dar tudo isso? Precisa ter algo que conecta, precisa ter algo que eu identifico ali, que para mim é familiar, que eu olho e falo assim, poxa, isso para mim faz sentido, eu me sinto bem, ou eu sinto bem escutando. Então, essa questão que a gente fala muito das redes sociais, né? Então, você tem lá o seu Instagram, você coloca lá parte de você. O que a gente publica não é uma coisa aleatória, porque para a gente tem um pouquinho de nós ali, tem um pedacinho de nós. E é isso que o outro vai ver e vai falar, poxa, isso também faz sentido para mim, eu me identifico, eu gosto do jeito que ela fala, ou eu gosto do jeito que ela traz, do jeito que explica, e é isso que, eu acho que é a partir daí, né, que há essa identificação, e aí eu falo, opa, peraí, deixa eu ver se dá certo, deixa eu ver se funciona, porque talvez você já está até em terapia, num processo, mas de repente, como você disse, já não faz mais sentido. Então, talvez está na hora de buscar algo novo.
E isso se dá a partir dessa identificação, dessa conexão que o outro tem e que para mim é familiar. E aí, sim, aí pode haver um início, né, de uma relação, de um vínculo, e se faz sentido, é como você disse, se fizer sentido, que ótimo. Se não fizer, tá tudo bem, que esse paciente também possa encontrar uma outra pessoa que vai fazer, né, o sentido ali para ela. E às vezes acontece, não, como você disse, também não dá para passar por 300, mas em algum momento alguém você vai se identificar ali, se você quer estar ali também, né? Se há essa, como a gente diz, se há essas experiências de esperança, né, de fé, eu acredito que o que eu estou vivendo tem solução, pode mudar. Então, se isso já existe, se essa pessoa teve essa experiência, então agora vai ser possível sim ir para terapia, ir para análise, construir um vínculo, uma relação com esse analista. E é como você disse, a gente caminha junto, é um caminhar. Talvez só estar ali para o paciente já é o suficiente, porque ele nunca teve ninguém para ele. Ele nunca teve alguém que o ouvisse e que o respeitasse. Então, dentro dessa nossa proposta do GEPA, isso é muito importante, né? Esse abrir mão do nosso desejo, como o Bion traz, abrir mão da nossa ânsia de compreensão, né? Deixa o paciente falar, deixa ele trazer no tempo dele. Se ele precisar falar mais de uma vez, que bom, né? Porque significa que ele ainda não elaborou, mas já está entrando em contato com aquilo, e nós estamos ali para caminhar junto, né? Ninguém sabe o caminho aqui, mas nós vamos caminhar junto e vamos descobrir juntos, né? Excelente. Acho que uma coisa que você falando, Débora, e também a Jéssica, que me veio na cabeça, que eu aprendi muito com o GEPA, foi realmente que eu tinha muito essa ânsia de querer, no final de cada sessão, eu tinha que fazer uma interpretação, porque se eu não fizesse a interpretação, não tinha acontecido a sessão. Né? Agora, claro que isso foi todo um engessamento, né, da faculdade, de que não tem que ter uma interpretação, e não necessariamente. As coisas acontecem naturalmente, né, no set. Quando tem que vir a interpretação, né, ali vai acontecer. Então, acho que é uma coisa que eu aprendi muito, e tenho aprendido, né, porque de vez em quando bate aquela angústia, né, do, ai meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Aí por isso que é importante a análise, a supervisão, né, porque sozinha não vamos dar conta de tudo, né? Perfeito. E Winnie, você trouxe um ponto que é tão importante de nós falarmos, que é sobre a construção desse analista. Então vamos lá. Então eu vou ler toda a obra do Freud e estou pronto para atender? Não, porque não é o saber, é o ser. Né? É o que a gente tem tentado mergulhar ali no GEPA. O que importa, quando a gente fala da dupla analista, da dupla analítica, do paciente, do terapeuta, do psicoterapeuta que está ali junto. Quando algo é construído em análise, é sempre a dupla junto. Você pode ser o melhor analista, o mais dedicado. Se o paciente não tem analisabilidade, se ele não está disponível para análise, se ele não dá conta de estar ali, ou vamos mais além, se ele não tem uma estrutura interna, que foi o que vocês mencionaram, a esperança, a fé, que a Débora falou um pouquinho sobre isso. Infelizmente, nem todos vão poder se usufruir da psicanálise. Por quê? Porque eu preciso ter tido uma sementinha interna, pelo menos. Preciso ter vivido um vínculo com alguém que eu me sinta seguro, porque eu preciso acreditar que aquele alguém que eu estou indo ali, que eu estou falando os meus conflitos, que é possível que ele me ajude. Então, eu vou estar aberto a isso. Quando o paciente vem, será que funciona? Vou lá, vou ficar falando, né? Que coisa é isso? Desacreditando, nós não fazemos mágica, a gente não tem um milagre para ser feito. Ou a dedicação, né, de ambos, porque é difícil. Você precisa fazer uma retirada financeira, você precisa disponibilizar pelo menos 50 minutos na sua semana, você precisa disponibilizar uma energia emocional, porque só quem está em análise sabe o quanto é desgastante, muitas vezes, pós-análise,
Você foi ali, se alimentou, e aí o processo de digestão às vezes dá uma ressaca de alguns tempos, alguns meses, talvez, né? Porque dói. O que é falado dói. Ouvir o que se está falando, porque o que muda é isso, né? Eu estou falando para o outro. Falar e me ouvir falando na presença de alguém é completamente diferente, né? Então, nós estamos falando de uma construção real, de um analista que é construído na própria análise. Por isso a importância da análise ser a sua base. Aquilo que eu vivo como meu analista, aquilo que vocês vivem, é a base daquilo que cada um vai oferecer. Então, foi muito pontual, Winnie. Muito obrigada, porque muitos cursos, universidades, trazem essa ideia de algo já pronto, né? Uma competição, algo que você tem que estar ali falando o tempo todo, aí teu paciente não tem nem tempo de ficar em silêncio, que você já está ali falando, porque na verdade eu não estou dando conta de me ouvir, meu barulho interno está alto, e aí eu não consigo respeitar o silêncio do outro, que é uma forma de resposta. Faz sentido? Jéssica, essa sua fala me fez lembrar de uma fala do professor Renato, que é essa ânsia da gente ser o analista perfeito, de ter ali tudo no seu devido lugar, acaba prejudicando a gente a se tornar o analista real, né? Porque nós também temos dificuldades, nós também temos limitações, e quando nós analistas, conseguimos cuidar dessa parte em análise, a gente consegue, a gente não espera do nosso paciente, a gente não exige, né, isso dele, porque a gente sabe o quanto é sofrido chegar, né, nessa fase, assim, né, é todo um processo. Então, assim, essa fala do professor Renato é brilhante, assim, para mim, porque realmente, enquanto você está preocupado ali, você não está vivendo aquilo dentro da sessão, né? Perfeito, Ana. Muito prudente. Até nós temos uma pergunta aqui que eu achei bem bacana. Já peço desculpa se eu soletrar o seu nome pronunciar o seu nome errado. Estelaine Vitória. Eu acho que é isso. Se não for, me desculpa. É a primeira vez que eu vejo o nome. É diferente para mim. Mas ela trouxe uma pergunta muito bacana. Há uma expectativa pela sessão por parte do analista? Nós temos pelo Bion, traz a ideia da expectativa, é a mesma coisa que desejo, né? Desejar pelo paciente. Acho que tem muita coisa para falar sobre isso, né? Quem que gostaria? Deixar aberto para vocês. Bom, eu posso começar. Estelane é minha irmã. Obrigada pela então pergunta. Eu pronunciei certo, ótimo, muito obrigada. Sim, ótimo. Eu acredito sim que tenha uma expectativa do analista, né? E eu acho até um pouco do que a Ana Paula falou, né? Que às vezes a gente chega com um excesso mesmo de rigidez que atrapalha, né, o paciente, o caminhar dele. Então, e é um pouco do que já foi muito falado, é respeitar o tempo dele. O que é bom para mim, o que faz sentido para mim, muitas vezes não vai fazer de jeito nenhum para o paciente, né? Então, a gente precisa se livrar disso, que ele está lá enquanto sujeito, diferente de mim. E eu acho que é onde começa o respeito, entender que o outro é diferente de mim. Perfeito. Se alguém mais tiver para contribuir, vamos lá, porque acho que é um assunto importante. Eu acho que vai muito assim do que já foi falado também, né? A gente de criar uma expectativa, como acho que foi a Débora que falou, todo final de sessão tem que, né, dar um parecer sobre aquilo que foi falado. Não funciona dessa forma, né? Tem sessões que só o paciente vai falar, tem sessões que o paciente não vai falar e você vai ficar ali só acolher. Então, assim, a gente tem que se livrar, né, dessa ânsia de querer, né, todo fim de sessão, diagnosticar ou dar um parecer, um resumo do que foi a sessão. Porque muito do que a gente vive na nossa análise pessoal é isso que a gente compreendendo, aquilo a gente internalizando o que a gente vive na nossa análise pessoal, a gente vai poder aplicar ali no nosso setting terapêutico com o nosso paciente. Porque quando o paciente fica mudo, calado, a gente vai entender,
Ele pode ficar mudo, ele pode ficar calado, eu não tenho que forçar ele. Então fala sobre alguma coisa. Não. Exatamente. Mais alguém gostaria de contribuir? Eu gostaria. Eu acho que isso é importante a gente pensar no seguinte, que a partir do momento, né, quando o Bion fala de tirar o seu desejo, né, olhar para isso, às vezes, principalmente, né, quando não se está com o tripé que o Freud traz em dia, vai ser muito difícil, porque eu quero saber se está funcionando, se eu estou fazendo direito. E quando não se está com o tripé em dia, essa insegurança fica muito maior. Então, não é claro que sim, a análise, ela é a base para tudo. Só que só a análise, aquele restinho ali, que encaixaria a teoria, encaixaria a supervisão, pode gerar uma insegurança. E isso, nessa insegurança, eu posso querer que o paciente me mostre que está funcionando. E aí eu começo a cobrar do paciente. Então, sim, esse desejo, essa expectativa que o paciente melhore, que eu esteja fazendo tudo certo, pode atrapalhar o tratamento. Porque se o paciente não trouxer o que eu estou esperando que ele traga, talvez eu vou no sentido de querer perguntar: e aí, você está se sentindo melhor? E diante disso, eu já estou, né, no sentido de cobrar. Me fala, porque você falar que não... E aí o paciente coloca até o paciente numa posição. Poxa, e se eu falar que acho que não está funcionando? Será que vai mudar a nossa relação? E quando se está nesse processo do tripé em dia, então eu estou em análise, eu estou estudando a teoria e também fazendo supervisão, essa ânsia vai diminuindo. Porque eu sei que eu estou ali e o que eu devo fazer, aonde eu vou. E eu acho que cabe trazer aqui essa questão que nós trabalhamos muito com essa psicanálise intuitiva. Então, eu vou ouvir o que é que eu estou sentindo. Porque estar ali na frente do paciente não é apenas escutar o que ele está dizendo. Ouvir o que ele fala, beleza, qualquer um pode fazer. Agora, você ouviu o que o inconsciente dele está dizendo, o que ele está querendo dizer atrás daquela fala que ele está trazendo, isso precisa ser intuitivo. O meu inconsciente precisa estar aberto para escutar o inconsciente dele. E é diante disso que que cabe a intuição, porque aí eu vou perceber o que é que eu posso pontuar ali e a linguagem que eu vou poder usar, porque para cada um é uma linguagem, e o que eu não vou poder falar nesse momento. E eu acho que o tripé é a base para ajudar a tirar esse desejo, né? Porque se o paciente não está trazendo, e eu não estou vendo ali um retorno, eu começo a cobrar dele, eu começo a cobrar de mim, e aí o ambiente já está todo contaminado, porque agora eu vou cobrar do próximo paciente, do outro que vai chegar, e eu quero ver resultado. E às vezes é isso que a gente aprende, mas dentro dessa proposta, não. Dentro dessa proposta que o Bion até mesmo traz, tira o seu desejo, deixa o paciente livre, deixa ele falar. Se ele precisa falar é porque ele ainda não elaborou, e tá tudo bem. Perfeito. As três falas se complementam com tudo aquilo que a gente já está construindo aqui. Foi muito boa a pergunta. Muito obrigada. E é muito importante falar sobre isso, porque para que essa dupla ela possa produzir juntas, para que esse reconhecimento das conquistas possam ser voltadas para a dupla, o analista precisa quebrar o seu narcisismo. E deixar o desejo de lado é a quebra desse narcisismo. O que é narcisismo? Eu me vangloriar. Opa, é por conta minha, é por conta daquilo que eu tenho feito. E não, é uma dificuldade. É a entrega dos dois ali que produz, então, qualquer conquista, da menor que seja,
precisa ser voltada para a dupla. Estamos fazendo isso juntos, é uma parceria, né? Então, o desejo do analista é muito danoso, mas é muito doloroso fazer a retirada desse desejo. É muito difícil, porque você é bombardeado por várias coisas, por cobranças, né? O analista recebe isso. E aí, como que tá teu consultório? E aí, tá fluindo? E aí, quantos pacientes você tem? Ah, você tá tirando quanto? Como se isso fosse prioridade, né? Como se isso fosse dizer que é um sucesso, né? Você ter um paciente que te procura, que te conta algo doloroso, isso é um sucesso. Alguém que está se abrindo com você, alguém que está te contando uma parte mais preciosa ali, a intimidade. Então, isso é muito sagrado, isso precisa ser muito respeitado, né? Então, a retirada é muito dolorosa. É possível, mas dentro do que todas colocaram, que a Débora mencionou agora, do tripé, não é por acaso que nós fazemos estudos constantes, até porque não tem analista formado, porque lembra o narcisismo, eu não sei tudo, eu estou aprendendo a todo momento. A supervisão, porque eu preciso do olhar do outro para coisas que se esbarram com dificuldades, até mesmo quando choca as histórias, que são muito comum também. E análise pessoal para que eu possa acolher todas as minhas inquietudes, as minhas dificuldades, as minhas dores. Só pode, na nossa percepção do GIPA, estar na posição de analista aquele que reconhece primeiro que ele tem uma dor interna muito grande. Ele passou por um processo de dor muito grande. Ele reconheceu que não conseguia viver assim sozinho. Ele precisou buscar por alguém, buscar por uma ajuda. E aí ele se permitiu estar nessa parceria. Aí ele está construindo isso. Então agora ele pode levar isso para o outro, né? Se tem algo, teve uma pergunta aqui que eu acho que entra num assunto muito da Amy Alves, muito pessoal, então prefiro não responder por conta disso. Mas quando há um desconforto na análise, você pode buscar por uma outra experiência. Se tem algo ali que não faz sentido, que a tua intuição falou, busque uma outra proposta, né? Vai ter um analista em algum lugar que vai te fazer sentido, que vai ter um encaixe certinho. A análise precisa ser leve, eu preciso chegar ali e me sentir confortável para falar absolutamente de tudo. Até mesmo daquilo que você tem vergonha de pensar sobre algo. Na análise, isso flui naturalmente, porque é um espaço sem crítica, é um espaço livre, né? Não tem algo ali que seja demais, a não ser que esteja afetando o analista, né? A não ser que esteja me atacando, aí também tem autopreservação, não vai dar para ficar, sinto muito, precisa ter respeito entre a dupla. Faz sentido? Se tiver mais alguém que queira contribuir, está disponível. Jéssica, queria só complementar a questão do tripé, que eu estava pensando aqui na fala da Débora, que não só, né, na análise pessoal, os estudos e a supervisão, tem que estar tudo encaixadinho para que a gente possa ter internalizado isso com a gente, para a gente se sentir seguro para estar ali no setting terapêutico. Isso também interfere na questão quando o paciente ele abandona, né, o tratamento, quando ele não quer mais o tratamento. E aí, se você não está com o seu tripé ali, né, tudo encaixadinho, você vai achar que você é um mau profissional, que você não deu conta, que eu não consegui a cura do paciente. E não, o paciente ele não quis mais o tratamento porque ele não deu conta. Questões que estavam sendo colocadas ali, que estavam sendo vivenciadas no setting, ele não estava preparado naquele momento. Então, ele para a análise, né? Então, se eu não estou com o meu tripé em dia ali, tudo encaixadinho, eu vou me julgar achando que eu sou um mau profissional. Excelente, Bianca. Muito bem pontuado. Até entre em contato com o que a Amandinha aqui nos contribuiu, né? Sou sempre inclinada a dizer que dos 3 elementos do tripé analítico, a análise pessoal é a primeira base, com toda certeza. É a estrutura principal. As outras são complementos. Elas vão estar todas conectadas, mas a análise pessoal com suas dificuldades, suas dificuldades, né, e passagem, é o que nos liberta para poder estar ali.
Meninas, está tão gostoso o nosso bate-papo, acho que a gente está tão em sintonia aqui com tudo que está sendo dito, que já estamos quase atingindo 1 horinha de live, e eu gosto muito de deixar que cada um possa deixar a sua mensagem final acerca do tema. Então vamos abrir agora para esse momento, para que a gente possa encerrar, né? Bianca, o que você gostaria de deixar para a gente poder finalizar sobre a dupla analítica? Se você tiver algo para contribuir, não é obrigatório, claro. Que você procure, se você acha que precisa de terapia, de psicoterapia, de um tratamento, que você procure um profissional e que você consiga essa identificação, que até que a Débora explicou, né? Que você vai achar em alguém uma identificação para que você possa aí permanecer no setting terapêutico, entrar em terapia e colocar as suas questões e ser tratado por alguém. É possível no atendimento presencial, é possível no atendimento online, desde que você esteja aberto para a situação, né? Muito bem pontuado. Débora, o que você gostaria de contribuir? Eu gostaria de contribuir falando um pouquinho mais, né, voltado aí para o profissional da área mesmo, né? O que a Amanda falou faz muito sentido e eu gosto de pensar e eu gostaria de trazer 2 pensamentos que para mim faz muito sentido, que é: eu não sou psicanalista, eu estou. E se a análise que o psicanalista está fazendo, ela é rasa, ele não vai dar conta de levar esse paciente a lugares mais profundos do inconsciente, porque ele também não esteve lá. Então, se não houver uma experiência dessa análise, ir nas camadas mais profundas do inconsciente, vai ser impossível. Então, aí vai chegar um momento que essa análise vai travar, porque o analista não está pronto, ele não consegue caminhar mais com o paciente. Então, só para poder frisar e firmar mais o quanto a análise é importante para que nós, profissionais da área, estejamos como psicanalista, junto com o paciente. É isso que eu queria deixar. Perfeito, pontual, Débora. Muito obrigada. Ana, o que você gostaria de deixar como tema final para fechar? Bom, eu gostaria de usar esse tempinho para agradecer a Jéssica, agradecer vocês, meninas, por essa expansão, por, né, deixar um tempinho para a gente conseguir se juntar e falar um pouquinho sobre psicanálise. E eu vou deixar só uma frasezinha, assim, que para mim faz muito sentido, que não existe transformação sem amor, e isso é muito importante, né? Eu acho que é o ponto, assim, chave desse analista, dessa dupla, né, analítica que a gente está conversando aqui hoje. Perfeito, enriquecedor. Pontual a frase, né? Amor precisa estar presente, senão não tem transformação, senão é crueldade, né? Já não dizia Kant, verdade sem amor é crueldade. Winnie? Quero dizer aqui que a dupla analítica realmente é algo sagrado. Mas eu só consegui entender isso quando eu fui para o meu divã, né? Então, essa ideia de que psicanálise, em 2 anos, você faz um curso, você está pronto, não é bem assim, é uma formação a vida toda, permanente. Né? E de que nesse espaço vai ter muito amor, vai ter muito acolhimento, não tem espaço para o julgamento, né? Porque somos seres humanos e a gente vai entender, a gente está nessa viagem juntos, né? Terapeuta e paciente, né? Estamos juntos nessa viagem. Então, procure realmente um profissional que você se sinta bem e que você vai realmente mostrar a sua essência, que é algo tão precioso, né? E isso também é uma forma de amar já a si mesmo, né? Acho que quando a gente começa a procurar um profissional, eu acho que mostra muito de como que está aqui dentro de mim esse amor, né? Esse amor com a gente mesmo. Então, era isso.
Muito obrigada. Extremamente pontual a colocação, né? Acho que cada fala de cada uma vai se encaixando, assim, né? E finalizando. Isso que fica tão bonito de se ver e ouvir. Esther, o que você gostaria de deixar como mensagem final? Bom, agradecer de novo por estar aqui, né? E eu achei muito bonito essa fala da Débora e da Winnie, e é realmente isso. E eu acho que quando o paciente quer a análise, ele vê como a vida como uma possibilidade, né? Uma possibilidade de se libertar de algumas coisas que fazem mal, acho que do sofrer, né, que acompanham no dia a dia. Então, é uma aposta sem garantias, mas que é possível e que é libertador também, e difícil. Acho que é isso, é um processo que não é tranquilo como a gente gostaria que fosse, mas que abre portas e portas, né? Excelente. Muito pontual, porque é extremamente doloroso, porém é extremamente possível também. Primeiro, bom, eu tenho algo para finalizar, claro, sobre o tema. Acho que tudo que vocês encaixaram, né, nas falas sobre a importância da construção da análise, sobre o tripé também, porque ela é a base, ela é importante, mas estudar frequentemente, estar com supervisão em dia também é muito importante para que você consiga separar o que é seu e o que é do paciente, para que não haja essa confusão. Contra-transferência acontece? Claro, em todo lugar, a todo tempo, né? Não tem como, as nossas bases de vivência são muito parecidas, as dores também. Quando você se abre, você se permite, né? Não é um processo nada fácil. As dificuldades que a dupla analítica enfrenta são muitas. Dificuldades, resistências, porque em vários momentos da análise você vai pensar, será que vale a pena? Né? Será que vale a pena eu ter gastado esse dinheiro com isso? Então, é muito desconfortável. Se responsabilizar por uma análise não é nada fácil. Leva tempo, ó, leva uma dificuldade. Mas é possível quando a gente se permite, a gente se liberta. Está liberto de várias prisões, de ilusões ali. Mas aí depende de cada um, de cada jornada. Sem delimitar tempo. Quando falamos num processo de análise, não estamos falando de tempo definido. Às vezes vão levar longos bons anos, anos de transformação. Mas eu acredito que aquele que entendeu a função da análise, ele já não fica mais preso ao tempo. Só fica preso ao tempo quando eu ainda não estou totalmente disponível. Aí eu fico, nossa, mas já foi tanto, e aí, vai ser até quando? Né? Então, é uma outra demanda importante. Gostaria muito de agradecer a cada uma que esteve aqui, se disponibilizou, né, para compartilhar. Acho que isso é muito importante. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, muitas contribuições. A gente fica com o coraçãozinho cheio de amor, né? Isso é muito importante. Agradecer a todos que estiveram aqui, que puderam contribuir. Queria já deixar o convite para a semana que vem. Hoje estamos abrindo a sequência de lives que teremos. Então, todo sábado, às 17 horas, aqui no canal, tanto no Depois do Divã, às vezes a gente vai ter lá no Instagram. Aliás, abaixo do vídeo aqui no Instagram, no YouTube, perdão, abaixo dessa live, eu deixei o nome de cada participante e o Instagram de cada uma, para quem tiver curiosidade, para quem tiver interesse de entrar em contato, né, de conseguir acompanhar o trabalho de cada uma nas redes sociais, que é muito rico, muito importante, tá abaixo aqui. E nós esperamos vocês com esse grupo que está aqui, com certeza se reunirá mais vezes, né? Que está sempre de portas abertas para vocês, meninas. Agradecer a todos do GEPA que participaram também aqui, que contribuíram. Estamos todos em conjuntos. É um espaço aberto para que a gente possa compartilhar, se abraçar, falar de coisas necessárias. Difíceis, mas necessárias. Né? Ficamos por aqui, então. Um bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Nos encontramos, então, no próximo sábado. Eu estava tentando encontrar aqui o tema. Eu acredito que é sobre atendimento online. Não me recordo agora. Perdi a questão. Mas
vai estar disponível. Para quem não acompanha no Instagram, acompanha por lá, porque a gente vai estar divulgando os temas especialmente. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Gratidão.